Começando mais um dia de revisão por aqui, hoje dia 13 de dezembro, dia badalado de notícia, de discurso, de coisa importante. Então, antes de eu começar a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção de se inscrever vai estar abaixo desse vídeo. Então vai aí, ó, tô esperando, 3 segundos, ó, 1, 2, 3, vai, clica aí. Curta o vídeo também, comente o que você acha do dia, tava aí durante o discurso do Fed, o que você acha do dia? O que você achou? Comente aí e compartilhe com os amigos também, beleza? Bora lá então começar pelo mini dólar primeiro. Então, setup dólar, setup das linhas primeiro. Nós tivemos aqui dólar tocando na linha inferior, estava aqui embaixo, linha verde. Não cravou o alvo superior, porém teria pego parcial no meio do caminho. Chegou aqui embaixo, não teria estopado. Voltou, ficou nesse zigue-zague até que o fim do dia, finalmente, aí estopou e não voltou mais na linha. Já em relação ao índice, linhas, hoje linhas foi absurdo de bom no índice. Então, já chegou a tocar aqui na linha inferior, que é a região de compra, buscou o alvo lá de cima, acionou a venda também, só que não chegou a tocar aqui no alvo final, porém teria pego a parcial no meio do caminho tranquilamente. Se tivesse segurado, né, até o stop, teria estopado na hora da notícia. Aí não tocou mais, o movimento só foi de alta e longe das linhas. Já em relação à coloração do Renko, a coloração do Renko hoje foi até interessante, mas gerou alguns stops no meio do caminho. Essa venda aqui não teria pago muitos pontos. Voltou, a compra já teria pago alguns pontinhos bem bom aqui. A venda estopou, a compra estopou, a venda teria andado bastante. A compra também andou um bocado de pontos. Depois a venda, aí sim, a venda foi até o fim do dia, aproveitando com a notícia. Porém, esse movimento aqui foi muito volátil. Isso aqui foi tudo notícia, aqui 16 horas. Então não daria nem tempo, talvez, de pensar em venda. Foi muito rápido. Olha só para vocês verem que 16 horas começa desse bloco 84 e finaliza nesse bloco 96. Então esse movimento todo aqui, de 20 pontos praticamente, foi uma barra só caindo disparado. Então acho que não daria tempo. Então infelizmente essa venda aqui só ficaria observando, chupando o dedo. Depois nós tivemos já o índice, regra de coloração. A primeira cor a gente ignora, a venda estopou, a compra pagou muito bem junto com a linha aqui nessa região. Então a compra pagou aí os 820 pontos, a venda estopou, a compra estopou, a venda teria andado só alguns pontinhos, aí a compra, mesma questão, mas aqui já é interessante porque a compra do índice acionou antes, 20 minutos antes da notícia. Então pagou bem, foi absurdamente inacreditável depois que a gente viu o movimento, que eu não esperava que essa notícia fosse causar isso. Nem era bem uma coisa inesperada, tava tudo esperando que fosse ser, mas saiu os 3.000 pontos e depois subiu mais ainda, credo. Venda no meio do caminho aqui acabaria estopando e a compra também no fim do dia teria pago bons pontos. Hoje o dia foi absurdo. Acho que foi o último dia bem agitado que nós vamos ver aí nesse ano. Agora só ano que vem. Gráfico de candles, gráfico temporal 5 minutos dólar. Primeiro candle do dia, um candle de virada vendedora. Médias sem tendências menores. Já agiu aqui muito rápido, caiu forte, não tinha notícia aqui, então foi um movimento normal do gráfico mesmo. Pensar aqui em reversão nesse fundo, nós poderíamos pensar. Gatilho, até que teve, só que nessa região tínhamos retração da pernada do dia anterior, 50%. Problema aqui, operar em torno da média 200, do jeito como ela estava flat, é perigoso. Mas se fosse pensar em reversão, poderia até esse candle 7 aqui, tá? Esse candle 7. Que eu acho que ia coincidir com a linha. A linha também tinha acionado já nessa região aqui do 6R, então era região de compra já. Eu já estava na operação, o preço subiu, chegou na parte superior de forma esticada, que aqui já não preenche todos os critérios para pensar em reversão agressiva. Nada a ser feito e tinha notícia 10h30 bem próximo, então não valia a pena o risco. Então nada de caçar reversão, teria até estopado. Voltou, não segurou a média 9, já estavam sem tendência, acabou rompendo a média 20, que ela nem estava em tendência, né, que ela foi cruzada aqui, acabou não sendo relevante nessa queda. E travou, no primeiro momento, na região de 61 de retração. Faz um pullback agressivo, sem candles gatilhos, 33 é região de trap zone, acabou indo, teve movimento com a abertura do norte-americano,
Chegou a testar a região de fundo do dia, não preenche critérios para reversão agressiva nesse fundo. O back agressivo, né, nada a ser feito aqui, trap zone de novo, e aí reage o preço jogando para cima de novo. E longe das médias, subindo longe das médias. Preenche critério de reversão? Não, só estava afastado, não tinha mais nada. Testou máxima, faz pro back longe, sem gatilho. E aí teve esse candle 66, o PFR, testou máxima e voltou com candle de rejeição. Ai, que candle danado. Mas nada a ser feito, só fiquei observando. Pullback agressivo, não entro nessa compra, não preenche os critérios, começou a quebrar muito a média 9 e a 20, cruzou para baixo, cruzou para cima e começou aqui a formar um tipo de padrão, que poderia ser um triângulo ascendente. Eu estava esperando mais que fosse romper para cima, só que se a gente for olhar a lógica do movimento esperado, da projeção dos juros, era meio claro que ia para baixo, né? Mas graficamente eu via mais liquidez aqui em cima, então pensei errado, muito errado. O movimento estourou às 16 horas, né, com os juros americanos, rompeu mínima, pegou liquidez direto, foi a maior barra de volume que nós tivemos aí nos últimos dias. Caiu, não vale a pena pensar em reversão depois de uma notícia dessa, ainda mais com um discurso bem próximo. Caiu de novo, todo mundo caçou fundo aqui, stop. E aí se eu marcasse da primeira pernada do dia, praticamente, que é essa aqui, para baixo, nós podemos ver que 100% tentou travar o preço. Faz aqui um movimento que nem toca na média 9 e volta a cair. E aí chega bem próximo de 161 da primeira pernada, com 1% de alta. Vou pensar em reversão? Ainda acho perigoso, é reflexo de discurso. Faz o pullback longe da média 9, não vou fazer nada, vai buscar 20 com pullback agressivo. E aí finaliza o dia aqui com a média 9 e 20 bem próximas. Então um movimento muito forte essa queda. Triângulo ascendente que não acabou sendo ascendente. Movimento forte por notícia, gerou uma sequência vendedora muito forte aqui. Depois teve um movimento final com a exaustão aqui no movimento e ficou travado depois, nada a ser feito. Então, no geral, gatilhozinho possível de reversão aqui embaixo. O índice, nós já tivemos aqui o primeiro candle de força vendedora, com bastante rejeição inferior. Média sem tendência, 200 também. E o que eu tinha que ressaltar aqui, comentei e relembrei até na abertura, que no dia anterior fechou formando um ombro, cabeça, ombro invertido. Então não teve gap e poderia continuar esse movimento aqui de alta. Lembrando, vencimento de contrato, se olhasse a série histórica ia ter um gap. Então se olhasse o contrato atual não ia ter. Então, ok. Aí nada a ser feito, não vejo nada. Aqui muito perigoso, dentro do primeiro candle do dia. Média sem tendência, nada aqui no meu operacional. Subiu de forma muito esticada. Aqui foi a abertura do à vista e depois teve notícia 10h30. Pensar aqui em reversão, infelizmente, nesse topo era movimento ainda da notícia, então evitaria stop. Faz um pullback 22 de gatilho, enorme, né? Enorme, sem risco retorno. Renovou máxima, subiu de forma esticada e aí chegou bem próximo de 0,5% de alta. Se eu pensar em reversão, gatilho, aqui, deixa eu ver o que tinha impedindo, que agora não estou lembrando. Deixa eu lembrar. Lembrei porque um dos indicadores que a gente usa não estava mais ativo praticamente nessa região de topo aqui. Então já estava meio que fazendo uma derivazinha, porém a gente vê, né, como que respeitou. Nessa região o setup das linhas ativou, tá? O Matheus até chegou a fazer a operação. E aí o preço caiu, ignorando as médias, ignorando retração e foi quase na região de fundo. Travou aqui do nada, não tinha nada a ser feito. Praticamente ignorei muito o índice hoje nesse movimento aqui, tava focando mais no dólar. Nada. Até que chegou aqui 15h30, faltando meia hora para juros dos Estados Unidos, começou o movimento que inverteu a cor no renco e começou a subir de forma esticada, bem estranho. E aí, 5 minutos antes deu esse movimento aqui. Vou pensar em reversão. Olha o candle, que horror. 2 minutos, nem foi acionado e estava prestes a ter notícia. Então a gente não faz nada, evitaria stop e olha o cacete dessa barra. Rompeu o máximo, pegou liquidez, voltou a subir. Quem caçou topo perdeu as pregas hoje. Então fez uma mini derivazinha nessa região, nada de caçar reversão, mesmo que seja 1% de alta. Ainda tinha um discurso que ia acontecer em 10 minutos depois disso aqui. Aí vem o discurso, sobe mais, chega um e-mail. Vou pensar ainda em reversão? Não, ainda é discurso. O discurso não é uma coisa que sai na hora e pronto. Aí sobe mais, crava 2,5. Vou caçar reversão? Aqui já está um movimento assim, como é que fala? Afetado
demais, super esticado. Eu prefiro que antes teste a 20, depois de romper a 20, faça alguma venda depois. Vou fazer nada aqui não, nem compra. Testa 2,5 de alta, já é quase 18 horas de pregão. Começou a testar muito a média de 9 subindo como se fosse em deriva. E finalizou em máxima do dia. Não parou de subir, não parou. Então tivemos um movimento sequencial no início do dia, com a notícia de 10,5 e o à vista. Mas, sem sombra de dúvidas, esse movimento da notícia aqui, essa sequência com barras ignoradas, barra ignorada, quase uma barra ignorada também, foi absurdo, muito forte, muito forte. Se for ver do início ao movimento até o topo, 3.500 pontos. Eu não lembro a última vez que teve movimento disso aqui. Não lembro a magnitude que teve disso. Novembro não foi, outubro não foi, eu acho que nem setembro. Então, foi bem interessante o movimento para analisar, porém, qualquer candle que a pessoa tentasse fazer uma operação, vamos supor, 1, 2, 3 de venda, stop de 360. Vou fazer aqui nesse inside, stop de 300 pontinhos. Qualquer coisa no meio do caminho estava caro. E agora a macroeconomia, que vai ser bem interessante hoje. O que nós tínhamos antes do pregão? Primeiro, o vencimento de contrato, né? Vencimento de contrato aqui, vencimento do índice, já ia ter divergência de um contrato para outro. Esse aqui já está com mais de 130 mil pontos, o anterior já estava abaixo de 130. Esse aqui fechou quase 132, eu acho. E aí, nós tínhamos aqui índices asiáticos em queda, índices europeus em leve alta, já tinha um pouco de divergência aqui então, petróleo no zero, minério caindo forte, S&P futuro leve alta, DXY leve alta também e juros americanos caindo. Então tinha muita coisa divergente. Se for olhar por índices lá fora, um subindo, outro caindo, e S&P subindo, mas o dólar também estava subindo. Se for olhar para commodities, petróleo parado, minério caindo forte, poderia puxar a Vale, inclusive a Vale foi uma das únicas grandes ações que não subiram por causa disso aqui, de minério de ferro não subiu tanto hoje. O S&P subindo, dólar subindo junto, então não tinha aquele movimento correlacionado tudo para a mesma direção, bonitinho. E aí já estava estranho com a possibilidade da Vale estar puxando uma ponta, tanto é que boa parte do dia ficou travado, por quê? Por causa dessas divergências. E aí renovou máxima, tá? Foi ali na região de 0,5%, depois voltou para a região do meio aqui dessa lateralidade. E durante esse movimento todo nós tivemos notícias. Então nós tivemos aí a primeira notícia do dia relevante. Essa aqui nem vou comentar porque não teve tanto efeito, mas tivemos 10,5. Notícia relevante, que é tipo o CPI ou inflação dos Estados Unidos, mas essa é do produtor. Como assim? Como que a matéria-prima está chegando ao produtor? Está chegando mais caro que o último mês? Como que está no ano? E se chega mais caro, vai repassar para o consumidor. Se chega mais barato, vai repassar para o consumidor também. Então, um valor acima do esperado é bom para o dólar, porque tende a afirmar que juros poderiam aumentar, e valor abaixo do esperado é bom para os índices. E o que aconteceu? 4 notícias aqui então que saíram 10,5, todas abaixo do esperado. E isso aqui, se for ver, é 0,2 abaixo do esperado. 0,1 é pouca coisa, se for olhar para o padrão do Brasil, mas um valor desse nos Estados Unidos é muita coisa. E isso aqui o mercado já sentiu um pouco. A gente viu o dólar caindo e o índice subindo. Depois o mercado foi, como é que fala, movimento normal do preço, até que chegou meio-dia e meia, que não é de movimentar, então tudo ok por enquanto aqui. E aí começou o índice a agitar um pouquinho antes que o dólar, quando chegou a decisão da taxa de juros, que foi aqui. Então já estavam projetando, 99% dos analistas projetando que ia manter do mesmo mês, da última reunião, manter também agora. E manteve. E o que me surpreendeu foi a reação. Muito forte, muito forte. Não foi só aqui, foram lá fora também, teve essa reação por uma coisa que já era esperada. Se a gente for ver nos últimos meses que sai uma coisa que já era esperada dos juros, não reagiu dessa forma como foi no dólar e no índice. Parecendo até que eles já estavam movimentando antes do discurso acontecer. Então, sei lá, foi estranho. E aí, movimentou bem forte, e aí começou o discurso. No discurso que dura, né, não é uma coisa de 5 minutos, dura,
Foi um discurso bem doce de mel. Assim, que nós estamos reconhecendo mesmo, que as projeções estão indo conforme esperado e muito melhor ainda. Inclusive, eles projetaram aqui que redução do produto inflacionado tende a cair nos próximos anos. Então, atualizou a projeção, que acaba sendo um resultado bom. Então, é menos inflação, mais juros controlados. Então, lindo, maravilhoso. E teve essas projeções que realmente estão esperando possível queda mesmo, se tudo respeitar conforme esperado. Maravilhoso, doce de mel. O que aconteceu? Cai mais o dólar e sobe mais o índice. Aí lá fora, mesmo movimento. Só que lá fora, algumas coisas interessantes de analisar. Por quê? O o Dow Jones, que são as 30 maiores empresas dentro do S&P 500, ele subiu com as 16 horas também. Então, 16 horas aqui, o mundo todo praticamente reagiu com os juros, que foi conforme esperado. Só que o Dow Jones chegou no patamar, se eu for olhar o mensal, tá? O mensal já renovou o máximo, o S&P já tinha renovado do ano. Só que, detalhe, aqui é o mensal, e isso aqui é janeiro do ano passado. Se eu for dar um zoom, não tem topo antes que isso aqui, no Dow Jones. É o topo histórico. Hoje, mais um dia aí importante para a história. Mais um dia. Acabamos de renovar máximo no Dow Jones, as 30 maiores empresas listadas nos Estados Unidos. E o S&P? Como é que o S&P está? O S&P está na cara de máxima também. Então, atualizando o mensal aqui, essa aqui é a máxima de 2022. Para trás, isso aqui não tem também. Então, o S&P está quase lá também querendo fazer esse movimento. Já o DXY, qual foi a reação dele? DXY, que é o dólar, né? Vamos ver o diário aqui, que fica mais fácil. Movimento de queda forte. Fez um pullback na 20 na hora da notícia. Pancada para baixo. Então, foi tudo correlacionado. Dólar para baixo, o índice para cima. Nós tivemos os juros americanos também caindo. O ouro, nesse caso, acaba subindo, porque ele é um movimento inverso com o dólar. Aí o VIX, na hora caiu, despencou, porque é ótimo para o VIX. Aí cai dólar, cai tudo. Minério de ferro, na hora que da notícia, positivou, porque viu que a demanda pode melhorar. Demanda melhorando, valoriza o preço da commodity. Petróleo também valorizou a partir de 16 horas, um pouquinho também com isso. Aí ficou tudo lindo, maravilhoso. E o que aconteceu? Aqui que já tinha IFNC e Petro subindo, as bonitinhas sobem mais. E a IFNC carrega de muito índice, quase 3%. Petro, 1,5% praticamente. Vale nada, mas também não puxa para baixo não. Então deixa a princesa quietinha aqui. E aí nós tivemos então dólar caindo forte, Ibov subindo forte. Small caps todas também saíram em vantagem, porque é muito bom quando os juros lá fora reduz, a intenção de reduzir, né? E aqui também houve a redução, vou falar disso também. E aqui, ó, uma coisa importante para ressaltar, juros aqui despencaram na hora da notícia e até o fim do pregão mais de 2% de baixa. Isso puxa muito o índice para cima. Então, hoje agitou foi depois das 16. Antes disso, não teve agitação. Tanto é que no fluxo, se a gente for ver, olha 10 minutos antes dos juros. Olha o que a XP fez. Saiu de 0, ela estava parada. Ela saiu de 0, chegou a 105 mil contratos na venda. E o índice fez o quê? Movimento inverso. Subiu. Então, mais um dia, a bonitinha dando liquidez aqui. Outra coisa que eu preciso ressaltar, importante, que discurso teve, que pode refletir, por que subiu um, caiu o outro. Então, notícias, artigos, aqui algumas coisas, trechos importantes. Depois, então, do Fed, né, após eu falar, ele manteve, então, foi unânime a decisão de manter os juros inalterados, e aí já era precificado pelo mercado. Acabou, então, as bolsas subindo, e a questão do Powell afirmar que a taxa básica chegou ou está perto do seu auge, né, de alta, ajudou muito. Tipo assim, eu estou reconhecendo que pode estar perto ou já chegou no seu patamar mais alto. Isso aqui foi ótimo, porque então se já chegou no patamar mais alto, qual que é a outra direção? Queda. Ótimo, então. Outra parte que eu vi, falando sobre isso aqui de atualizar algumas projeções. Então, a questão do PCI, que é a inflação do consumo pessoal, atualizou. Então, que era uma projeção de 2,8,
diminuiu para 2,4, isso aqui é muito bom. E reduziu também para o próximo, na verdade, 2025. E também teve a questão da taxa de desemprego, isso aqui é um outro ponto. Quando os juros ficam altos assim, demora para refletir para ter mais vagas de emprego. E aí, ao contrário, a taxa de desemprego acaba aumentando. Mas isso aqui para controlar a inflação é bom, tá? Então, é uma coisa que na prática é ruim ver desemprego, mas é bom para o controle da inflação. E aí, fechou o pregão e teve aqui o Copom, nosso Banco Central, reduzindo nossa taxa de juros para 0,50, que já era esperado. E durante o discurso, na verdade, discurso não, a meia ata, né? A declaração foi mantido e esperado, né? Inclusive, que as próximas reuniões pode ter redução da mesma magnitude, na mesma coisa, 0,50. Então, isso aqui é melhor ainda. Juros para baixo, ótimo para a bolsa. Então, a gente pode ver Ibov já se precificando um movimento de alta. E aí, aqui, o que mais que eu preciso ressaltar? Em relação à notícia, então, todas hoje já comentei. Já comentar, então, das de manhã. O que nós temos amanhã? Não vai ser igual hoje, né? Mas já começa aqui, vendas no varejo, 9 horas, importante. Depois temos decisão taxa de juros lá na zona do euro. Não é uma coisa de movimentar uma coisa igual a dos Estados Unidos, mas pode ser importante. 10h30, núcleo de vendas no varejo, com pedidos iniciais para o seguro-desemprego. E vendas no varejo também aqui embaixo. Então, 10h30, notícia importante, não tanto quanto a de hoje. E só, praticamente depois à noite na China, mas só isso que eu tinha aqui que falar de notícia. Já de gráfico, o que eu tenho que falar? O índice fechou de forma esticada. Acontece que dias de grande tendência assim, vocês podem reparar muitas vezes quando tende a ficar travado depois. Então esperem talvez por um dia bem travado amanhã, hipótese 1, que é a mais comum. Mas eu tomaria muito cuidado em pensar em correção, viu? Porque dias assim, depois tem muito varejo que pensa, não, mas eu vou entrar na venda. E aí o preço não cai e fica travado, ou pelo contrário, volta a subir. Então tomaria muito cuidado em pensar em venda amanhã, só se testar 20, ficar abaixo dela, voltar pro canal de Kelton aqui embaixo. Mas enquanto o mercado estiver aqui em cima, ele tá agitado. Ele tá meio, como é que fala? Preocupante. Cuidado. E fechou na máxima praticamente. E fechou de forma esticada em todos. Tempos gráficos aqui, se eu for olhar. O IFR deu um pico aqui pelo diário, tá? E se eu for olhar pelos 60 minutos, está acima da linha de sobrecompra. Olha a distância que ficou os 60 minutos. Se eu pegar a projeção, jogar para cima, o primeiro alvo tá aqui na cara dessa projeção, dessa lateralidade que fez aqui. Considerem o contrato atual, tá? Cuidado com olhar a série histórica, porque a numeração tá diferente. E aí, eu não vou afirmar muito o que pode acontecer amanhã, porque ainda vai ser reflexo da ata do Copom aqui, que foi depois do pregão. Ainda vai ter reflexo da questão do discurso do Fed. Então pode acontecer de tudo amanhã, porque ainda é reflexo do que a gente viu hoje. Então muitos atrasados podem comprar amanhã, muitas pessoas achando que só porque está esticado vai querer vender. Então tomem cuidado. O dólar aqui, já o macro dele, eu posso olhar a série histórica. O bendito respeitou a lateralidade, esse topozinho aqui, respeitou e formou um bear 180 no diário. No diário, voltou tudo. Mas, aqui ó, tem uma LTzinha. Isso aqui não pode ser ignorado, então eu vou tirar esse canal aqui, e vou deixar, deixa eu apagar isso aqui, este canal aqui. É como se estivesse agora até em bandeira, pode ser uma bandeira de baixa. Na visão macro tá ótimo para poder cair, inclusive até comentei nas análises semanais que isso aqui poderia ser um ombro, cabeça, ombro. Se cair e testar isso aqui, tá confirmando esse ombro. Então, por enquanto, tem a SLT aqui na frente, que aí pelos 5 minutos tá distante, não tá perto não. Parece que tá perto, mas recomendo olhar pelo diário para ver que não está. Tá faltando aqui uns 20 pontos. Se for olhar pro ponto, tá perto mesmo. Mas no micro aqui, eu tinha marcado essa outra LT que eu não vou marcar mais ela. Tá esticado também, 60 minutos tá super longe das médias, IFR sobrevendido. Se for marcar a retração dessa pernada aqui de alta,
Estamos em região quase 50%, média 200 aqui de novo. Pode ser região de possível trava, pode ser. Tá tudo esticado aqui para pensar em talvez reversão. Mas a mesma coisa que eu falei do dólar, tomar cuidado porque amanhã é reflexo ainda do que aconteceu hoje. Então, muito, muito cuidado. Porque pode ficar travado, porque hoje foi super tendência na parte da tarde e pode voltar a cair. Voltar a cair e não olhar para trás. Mas vamos dar uma atenção para o setup do IFR, os dois estão ativos. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Se vai ter um gap de exaustão, os dois, se já vai pagar logo nos primeiros minutos do dia, setup do IFR é interessante. Mas não posso afirmar se dias após notícias assim, ainda continua interessante. Então, isso que eu tinha que ressaltar de hoje e vamos ver como que vai ser amanhã. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para a mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?